verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe ser o que vem pela frente. Tá bom, ontem já foi, falando ainda do assunto que estávamos falando ontem, vamos falar de contratação. Inciso, vamos nessa. Rapaziada, seguinte, temos agora a última do PVC, que o que nós temos? O que nós temos do PVC é que o Palmeiras vai tentar uma tratativa de 14 mais 2. Cara, falar pra você, esse negócio de bônus por meta contratual, mano, nossa, velho, puta merda. E oferece logo os 16. Mas, enfim, seriam 14 mais 2, 16 milhões de euros no conjunto geral com metas batidas, para tentar fazer a proposta pelo Paraguai, que hoje é do Brighton. Essa grana seria do Marcel Ruiz, que o Palmeiras desistiu. E, enfim, ao que tudo indica, ele prefere, nesse momento, ficar na Europa. Tem outros europeus que estão de olho nele. Surgiu há pouco que a Inter queria, o Chelsea que ele está no radar do Chelsea também. A gente tem que ver os próximos passos. Acho que, se o Palmeiras conseguir conversar com o Brighton, chegar num acordo, acho que é possível. Acho que existe a possibilidade. Isso não quer dizer que vai dar certo nem que vai dar errado. Tem que ter calma. Então, acredito que as tratativas ainda são muito iniciais. Fechou, pessoal? É isso que nós temos sobre o inciso até o momento. Eu sei que vocês queriam que eu falasse assim, inciso é do Palmeiras, mas não é assim aí. Quem é do Palmeiras de fato, Giffer? É Carlos Miguel, que chegou, né? Ontem já teve veículo que conseguiu trocar ideia com ele direto no aeroporto, falando da disputa com o Everton. A gente tem os valores finais, né? Que foram 5,5 milhões de euros, mais 500 em metas contratuais, enfim, que foram pagos. Então, é um goleiro que chega, acho que a princípio nessa temporada ainda para ser reserva do Everton, mas tem poder de projeção de ficar até o ano que vem e ser o titular. Ele é formado no Inter, nunca jogou por lá, mas foi para o Boa Esporte, depois jogou no próprio Corinthians, que nós sabemos que é um rival, mas aí que eu digo, né, Giffer, me criticaram bastante na última live quando eu falei que ele era uma incógnita, mas aí que tá. Na carreira dele, ele jogou um total de 36, eu acho que, se eu não me engano, se minhas contas matemáticas não estiverem erradas, são 36 jogos. São 8 no Boa, 25 no Corinthians e 3 no Nottingham Forest. Então são 36 jogos ao todo. Ou seja, ele não chegou nem a jogar uma temporada inteira no Brasil. Mas chega para o Palmeiras. A tendência é que seja apresentado na sexta-feira. E é isso, mano, que nós temos de Carlos Miguel. E aí a gente tem, né, duas crias da base que receberam propostas, uma quase certa de sair, uma que está quase para ir. E a chegada do Jefité, que acho que é só questão de tempo também para ele chegar e assinar os seus 5 anos de contrato. Contratações no modo geral, Guifre, o que você pensa sobre essa janela de transferências do Palmeiras, sobre esses reforços? E vou dizer mais, né? Fala sobre esses reforços, o que você pensa para chegar, e já você é bom nisso, já pega para falar também um pouco dessa questão das transferências que estão saindo. Para mim, um acerto gigantesco essa venda do Thales, e se puder, tchau, Benedetti também. Então, com relação ao Thales, cara, vai ser um ótimo negócio que o Palmeiras vai fazer, né? 7 milhões de euros ali. Enfim, não tem sido aproveitado, né, no time profissional. Ele fez alguns jogos, não foi mal até nos jogos que fez, mas o Palmeiras tem uma oferta grande ali de centroavante, e quando o Paulinho voltar, então, ele vai perder mais espaço. Então, vamos fazer dinheiro, né, que é o que de repente realmente importa. Carlos Miguel, ótima contratação, já tinha comentado sobre isso, né, um baita de um goleiro, espero que dê certo. Cara, vai ser uma briga muito boa ele com o Everton ali, porque dois grandes goleiros. O Everton, a gente acaba trocando de opinião, né, sobre o momento do Everton toda semana também, porque um jogo ele vai entrega, no outro jogo ele vai pegar até pensamento. Mas a gente sabe, um grande goleiro, o Everton, a gente tem muita gratidão por ele, mas acho que é importante termos um goleiro para colocar ali no cangote dele, né, para fazer um vaporzinho, porque aí eu sou a favor de que isso seja feito em todos os jogadores, todas as posições, para que ninguém caia na zona de conforto. E o Carlos Miguel, ele tem potencial para isso, né? O Lomba, obviamente, vai se tornar ali um terceiro goleiro. Eu acho que o Carlos Miguel, ele ganha posição muito em breve, né? Não acho que ele esteja chegando para ficar muito tempo como reserva.
nas primeiras oportunidades que ele tiver, eu acredito que ele vai abraçar, pelo menos assim, baseado no que eu já vi dele jogando no Corinthians. Eu não acompanhei ele no Nottingham, mas no Corinthians eu lembro que ele era chatão, tanto que eu dei graças a Deus quando ele vazou, porque era realmente um grande goleiro. A apresentação do Carlos Miguel deve ser na sexta, né? Acho que você comentou, e a qualquer momento o Palmeiras vai anunciar nas redes sociais, tá? Então, ontem foi domingo, ele veio, fez os exames, né? Desembarcou em São Paulo, fez exames, provavelmente já deve ter feito um trabalho de mídia ali para essa apresentação nas redes. Então, a qualquer momento, o Carlos Miguel vai ser apresentado. E aí, cara, também vale a pena. A gente já falou do Rocha, né? Máximo respeito pelo Rocha, que sempre honrou o manto, sempre respeitou. E ele viajou hoje para Porto Alegre. Então, hoje ele fez um stories, né? Com a passagem de avião dele e tal. Vai ser anunciado no Grêmio em breve, porque o Palmeiras, se eu não me engano, agora no início da noite, que oficializou nas redes sociais a despedida do Marcos Rocha. Então, imagino que amanhã, no máximo, ou até hoje ainda, o Grêmio já anuncia o Rocha. Eu acho que amanhã, porque como ele chegou em Porto Alegre hoje, provavelmente ele ia fazer exame ainda, aí vai colher aquele material de mídia, né? Então, talvez amanhã o Grêmio anuncie já o Rocha, tá? Uma outra notícia bem legal também, que não tem a ver com convocação, mas, cara, é um jogador que eu gosto muito e que, inclusive, a torcida do Palmeiras troca de opinião sobre ele toda semana, 3 vezes, que é o Flaco, que foi pré-convocado pela seleção argentina pela primeira vez, mais do que merecido, já 15 gols na temporada pelo Palmeiras, né? O Flaco, que é um jogador que, claro, já perdeu alguns gols bem importantes, mas é um jogador que se posiciona muito bem e foi pré-convocado pela seleção argentina, então eu fico muito feliz, porque isso marca o cara para sempre, né? E ele vai sempre lembrar que ele conseguiu essa oportunidade graças à Sociedade Esportiva Palmeiras, que deu essa visibilidade para ele. Então, muito feliz também pelo Flaco Lopes. O que mais que eu ia falar? Posso emendar aqui, Arthurzinho? Pode. Não, só para falar sobre a nossa sequência do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, ele, enfim, né, conseguiu. A gente continua invicto, né, desde o retorno da Copa do Mundo. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. 7 jogos, né? Subimos aí para a segunda colocação. Estamos na cola do Flamengo, um pontinho atrás. Deixa eu ver quanto que está o Cruzeiro agora. Bom, acho que está 1-0 ainda, não recebi mais nenhuma notificação. Ainda está 1-0 contra o Mirassol. Então o Cruzeiro volta a assumir a segunda colocação, mas com 2 jogos a mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras, a vitória de ontem contra o Botafogo colocou o Palmeiras ali como o único clube no Brasil que soma mais vitórias do que derrotas jogando como visitante. Olha que loucura isso, né? 811 jogos jogando fora, 283 vitórias, 246 empates e agora 282 derrotas, né? 5 gols a favor, com 967 marcados e 962 sofridos. O nosso próximo encontro no Campeonato Brasileiro vai ser segunda-feira, né? Não vai ser no final de semana, então sábado e domingo não tem Porco. Porco joga segunda-feira contra o Sport no Allianz Parque, né? Que inclusive é o lanterna do campeonato. Então, imagino eu que contra o Universitário, com a vida já resolvida, o Abel coloca um time misto, e para que vá com força total para cima do Sport, porque não pode pensar esse é um jogo que não pode pensar nem em empatar, né? Tem que ganhar do Sport em casa, porque é a lanterna do campeonato, é em casa, e também porque o Flamengo vai pegar o Vitória no Maracanã, que também é um dos últimos colocados, ou seja, o Flamengo deve ganhar, então a gente também não deve vacilar, né? Para continuar na cola ali, para continuar brigando cabeça a cabeça, a gente precisa ganhar do Sport. E depois do jogo com o Sport, que tem? Palmeiras e Corinthians lá no Entulhão. Mais um jogo que, cara, pelo amor de Deus, o Palmeiras precisa ganhar essa partida.